Mais um episódio do nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Você está falando com Regiane Barbosa e no Instagram você pode me encontrar no Fala Regiane Barbosa. 6 meses já se passaram, bem-vindo a um novo semestre. E existem padrões que nós repetimos e nem vemos. Então, talvez você tenha colocado muitas metas, sejam elas espirituais, financeiras, profissionais, intelectuais, no sentido de autoeducação mesmo, e até de educação continuada, que envolve a sua profissão, relacionais, familiares, físicas, independente da área. Só que no meio do caminho, essas metas elas ficaram por algum motivo e você já não sabe o porquê. Aconteceu isso e por que acontece isso e porque você não não consegue decifrar, porque quando chega em algum determinado ponto, aquilo parece que não anda. Já lhe aconteceu isso? Você decide fazer alguma coisa e você se empolga no primeiro, no segundo dia, passa ali uns 20 dias empolgados, 30 dias e depois aquilo vai esfriando e você já não sabe, parece que você perdeu o tempero. Parece que aquele bolo ele só fica bom fazendo uma única vez. E existe um perigo da gente achar que isso é um ciclo normal. E sim, se você for colocar entre os dias que você vai estar motivado e o dia que você vai estar desmotivado, o desmotivado vai sempre aumentar. Mas a sua disciplina, ela pode mudar isso. E eu não acredito numa disciplina romantizada. Eu acredito quando você limpa a sua mente no sentido de trazer consciência aquilo que te trava, consequentemente, a sua disciplina vem. Então você vai conseguir encaixar coisas que faz sentido para você na sua rotina. Porque não tem como você ter o controle 100% do seu dia, mas você consegue separar como o método do tríade do tempo de Christian Barbosa ele traz as coisas que são importantes, as coisas que são urgentes e as coisas que são circunstanciais. O objetivo é nós sempre focarmos nas importantes. Aquele outro livro, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele traz o sentido do quadrante de como você separa. O nome dele é Steve alguma coisa. Como você separa cada atividade. Então, como é que o meu quadro ele precisa estar sempre com mais atividades importantes? Existirão momentos da minha vida que as urgentes elas poderão tomar conta, mas isso precisa ter uma data. E é um perigo quando sempre qualquer circunstância ela modifica a minha rotina. Mas quando nós estamos falando de padrão, gente, qualquer coisa vai te travar. Como assim, Rê? Qualquer coisa? Qualquer coisa que faça com que atrapalhe você repetir aquele padrão de um lugar que já é conhecido, ele vai te atrapalhar. E aí não tem, meu filho, método de organização de tempo, método de produtividade, metas disso, daquilo outro, que te faça sair do lugar. Porque você ainda está sem conhecimento daquilo que te trava. É aquela pessoa que ela faz o que faz, mas ela não sabe por que faz. Então eu começo a repetir. Alguém me ensinou a andar dessa forma. Então é aquela pessoa que sempre vai para algum lugar no mesmo caminho, ela não sabe ir por outro caminho. Ela, quando pega um carro, por exemplo, ela vai fazer o caminho do ônibus. Ela não vai fazer um caminho mais perto, sendo que ela tá com o veículo mais perto. É aquela pessoa que quer andar com a Ferrari a 10 km. Não faz muito sentido. Só que foi ensinado a ela daquela forma. Ela não consegue vislumbrar de uma outra maneira. E quando ela tenta, é como se ela estivesse ofendendo as pessoas que ensinaram a ela aquela maneira de viver. Trazendo isso para sua vida financeira, você consegue, através dos seus números, verificar o porquê você está parando em determinados lugares. Eu atendi uma cliente e tenho uma cliente que está passando por algo parecido. E como elas são cristãs, eu sentei, fiz algumas perguntas para elas, coloquei algumas perguntas para que elas trabalhassem essas perguntas. E eu vou fazer duas para você que está aí em casa, certo?
Quando você ganha dinheiro, quem perde? Esse silêncio é intencional. Quando você ganha dinheiro, quem vai perder? Quando você ganha dinheiro, para quem você acha que tem que pagar algo? Vou fazer a terceira pergunta. Se você receber R$ 1 milhão hoje, quem é a primeira pessoa que você conta? Ou quais são as primeiras pessoas que você conta? Quarta pergunta. Se você recebesse R$ 1 milhão hoje, você acredita que é necessário contar para alguém? Essas perguntas, elas vão determinar muito a questão dos seus padrões, inicialmente. Por quê? Porque você vai começar a verificar que tem muita coisa que não tem a ver com dinheiro. E, gente, veja, o fim nunca é o dinheiro. Óbvio que acontece coisas na sua vida financeira, mas existem questões muito antes comportamentais, emocionais, que faz com que a sua vida financeira ela trave. É igual a sua vida espiritual. Se você tem muitos dogmas em relação, por exemplo, eu sou tradicional, tá? Eu gosto de pregações expositivas, já falei com vocês que eu tenho dificuldade em sermões temáticos, a não ser, por exemplo, você está no aniversário, você está no enterro, você está fazendo uma reflexão, tudo bem. Mas no dia a dia, eu gosto de sermões expositivos. Bíblia e Bíblia. Não quero a sua opinião no sentido, ai, porque eu acredito. Não. O que é que a Bíblia está falando? Eu tenho muita dificuldade de ouvir sermões que não são temáticos, que não são expositivos. Contudo, mesmo assim, eu entendo que o Senhor vai falar, independente de ser expositivo ou não. Eu entendo que, por mais que eu seja tradicional, por mais que eu já falei com vocês aqui que eu tenho dificuldade desse negócio de aplaudo o nome do Senhor, que eu não aplaudo. Diga para o irmão que está do seu lado, que bom que você veio, eu também não falo. Eu só olho e dou aquela risadinha. E aí, é o máximo que eu consigo. Eu não gosto, mas, por mais que não tenha tudo isso, na minha concepção, eu creio que existem outras formas de liturgia de culto. Por exemplo, um culto pentecostal, que pode ser sério da mesma maneira. Existem sim pataquadas, existem sim exageros, existem sim coisas fora totalmente antibíblicas. Contudo, eu sei que são pessoas sérias, tem pessoas sérias ali. Eu sigo muitos pastores que são assembleanos, tem um pastor que eu ouço ele quase todos os dias no YouTube, pastor Júlio Carmo, ele é uma bênção, compartilho com os amigos também. E as pregações, os sermões, os vídeos me abençoam muito. Assim, a gente troca mensagem desde 2024, que foi quando eu conheci. Então, é um pastor que abençoa muito a minha vida, mas ele é um pastor assembleano. Meu pai tem pontos comerciais e um dos pontos foi uma assembleia durante um tempo. Eu morava com meu pai ainda e eu amava conversar com aquele pastor, porque a calma dele era maravilhosa. Ele até me deu um livro sobre. Foi qual, meu Deus? Foi o Coliseu dos Mártires, Mártires Coliseu, muito forte, inclusive. E era muito bom conversar com aquele pastor. Hoje ele é batista, inclusive. A gente brinca que ele assumiu o posto dele. Mas ele ficou muito tempo na Assembleia de Deus. E isso não quer dizer que aquelas pessoas ali não ensinam. Por exemplo, toda quinta-feira vocês sabem que eu tô lá com as minhas irmãs pentecas. Se você me segue lá no Instagram, você vê quando eu falo lá, Manas Pentecas. Elas me ensinam muito, conversam muito comigo. E tem ali o falar em línguas delas, a forma de glorificar. E eu sei que ali o Senhor está. É notório. Então, isso não quer. O fato de eu ser tradicional e mais para esse lado aí de uma liturgia de culto mais tranquila, não quer dizer que nesse culto não há o Senhor. O Senhor não fale. Então, só que eu posso travar se alguém que é muito importante para mim, por exemplo,
Meu pai, ele é muito tradicionalzão. A família de meu pai, gente, ela é extremamente tradicional, porque a família de meu pai é da Igreja Batista Regular. Então eles tocam flauta em casamento, só para vocês terem uma noção. Minhas tias, elas não sabem o que é um projeto solo da vida. Elas não sabem o que é Tu és soberano, não sabe. A único que é digno, não sabe também. E aí, mas elas sabem tudo do canto cristão. E é engraçado isso, porque meu pai, ele se sente muito bem nesse ambiente tradicional. Eu lembro de uma vez que nós fomos fazer uma ação Jesus Transforma, e aí, quando eu cheguei na igreja, porque meu pai canta, e aí, quando eu cheguei na igreja, tá meu pai cantando aquela música daquele chinesinho, que eu esqueci agora, gente. Poxa, que era tipo aquela de Quem é a Sua Vida, que é de Lázaro, mas não era ele, era um do chinês lá. E pai, eu assim, botaram em um reggae e ele foi. Eu falei, oxe, olha, glória a Deus. E aí se tornou inclusive um meme naquele período, porque pai é tradicionalzão, e quem conhece ele sabe que ele é extremamente tradicional. Então quando a gente conversa, eu lembro que quando eu falei ele, pai, lembra que eu tava querendo um círculo de oração que eu falei ao Senhor e tal, porque eu já participo do dia lá da igreja, mas eu queria outro, sabe? Durante a semana. E aí eu tava orando a Deus já há uns meses, e eu falei, Senhor, em nome de Jesus, eu quero um círculo de oração por aqui, enfim. E aí o Senhor me apresentou essas irmãs em janeiro. Foi muito legal, assim, muito lindo, porque quando meu pai me falou, meu pai, mas como é que você conheceu essas irmãs? Veja, gente, eu coloquei no. Eu tinha saído com um amigo nesse dia, e aí quando ele falou que a gente ia tomar um sorvete aqui perto, aí eu falei assim pra ele, que eu ia ver uma outra coisa. Quando me veio, eu falei assim: "Ah, bora na outra sorveteria ao invés dessa". Aí eu lembrei dessa assembleia. Falei: "Cara", eu lembrei de uma assembleia que tinha aqui. Quando eu cheguei dessa e eu fiquei, ele estava conversando comigo lá, é uma amiga, assim, praticamente de infância, é muito engraçado todas as nossas conversas, mas enquanto ele estava falando, eu só estava pensando na igreja. Aí, ok. Quando eu cheguei em casa, eu falei: "Senhor, por que eu fiquei pensando nessa igreja?", enfim, tererê. Aí naquela hora o Espírito Santo assim: "Bote no Google círculo de oração". Gente, eu fui lá e coloquei no Google círculo de oração. Quando eu cheguei, eu achei essa igreja. Eu falei: "Gente, eu nunca vi essa igreja e é muito mais perto da minha casa do que a outra que eu estava pensando". Eu falei: "Ah, eu vou lá quinta-feira, toda quinta". E aí, isso foi a última semana de janeiro e até hoje eu estou lá, em nome de Jesus, e vou ficar lá até quando eu morar aqui. Mas voltando aqui, eu lembro que quando eu falei para meu pai falou assim: "As irmãs ficam girando? E você fica lá nos retatés também?". Porque no mundo dele, isso é exagero. No mundo dele, isso não entra. E eu disse: "Oxe, isso é uma bênção, não sei o quê". Aí teve um dia que tava eu, ele e meu cunhado no carro, ele: "Ó, fala com o Dani aí pra poder pedir as amigas dela pentecas pra orar, porque o negócio lá, o fogo desce". Se eu tivesse um pensamento a respeito de que, meu Deus, eu estou ofendendo, eu estou de alguma maneira errando porque o meu pai não faz isso, consequentemente, esse comportamento, essa fala dele poderia fazer com que eu deixasse de ir para o círculo de oração. Esse círculo de oração, ele, sei lá, se tornasse sem graça, porque assim, as rotinas espirituais, gente, é uma coisa muito pessoal, mas você só consegue é aquela coisa, você quer orar mais, ande com quem ora mais. Você quer ler a Bíblia, procure pessoas que leem também. Tenham referências, às vezes não são seus amigos, às vezes não são as pessoas próximas, procura pastores. Existem pastores que para mim são essenciais no meu crescimento cristão ao longo desses anos, que não são pastores daqui, são pastores que são meus professores, enfim, eu já comentei com vocês sobre Jonas Madureira, Franco Ferreira, o pastor Heber Campos Júnior, o Emílio Garafolo, eu não sei o nome dele direito, o Gilson, tem o Vinícius, tem o Thiago Santos, que são os professores da Fiel, e tem outros também, tem mulheres do Senhor também, mas assim, esses homens, eles falam muito ao meu coração. Então,
praticamente eu sei, tem um Sacha, eu amo o Sacha, ele foi um professor meu uns anos atrás e assim, meu Deus, eu amo aquele irmão e pastor. Então, tem muita gente legal. Daqui de Salvador tem muitas pessoas boas também. Tem irmãos batistas como o Judy Clay, o pastor Judy Clay, que é uma bênção. Amo a, a livraria dele, que é uma livraria batista e que tem um objetivo mesmo de traduzir boas obras para o português. Tem o pastor Abraão Silva, que é o pastor da IBAN. Tem o meu pastor abençoado, que é o pastor Mirinho, hoje já é aposentado, que é o meu pastor do coração. Tem os pastores lá da igreja. Então, assim, tem várias pessoas que você pode pedir ao Senhor que realmente aumente a sua. E tem amigos pastores também. Aumente o seu repertório sobre essas coisas, sobre essas pessoas, o que, é que elas fazem. Só que a sua vida espiritual, as pessoas irão criticar também. Porque é muito fácil as pessoas dizerem assim, nossa, essa menina é fanática. Rapaz, se você me chamar fanática porque eu tô orando mais, eu quero morrer fanática. Porque quanto mais eu oro, meu amigo, mais eu vejo que eu preciso orar. Se você me acha fanática porque eu gosto de Bíblia, pode me achar fanática porque eu acredito que eu ainda sei muito pouco e quero aprender mais. E o jejum tem sido uma prática que eu aprendi bastante. Eu já comentei com vocês que não era uma prática tão comum na minha vida, a não ser em períodos muito específicos, mas que tem sido uma coisa que eu tenho feito constantemente e tem edificado muito. Mas se eu ouvisse determinados comentários e eu levasse a sério, eu teria parado. O que eu quero te dizer é que tudo vai encaminhar para que você pare. É muito mais fácil as coisas fazem com que você pare do que você siga. E é nesse ponto da parada que você precisa identificar o que você está sendo, por que você está sendo parado. Se tem algo na sua vida espiritual, primeiro que estudar é uma batalha espiritual. E o diabo, ele sempre vai colocar coisas para que você não aprenda mais de Deus e não aprenda mais de outras coisas, certo? Isso, inclusive, eu queria comentar com vocês de maneira muito rápida. Eu comprei 3 clubes de leitura em 2022, um pouco antes de ir para a ITED. E aí, eu levei alguns livros para lá para poder tentar fazer, mas eu não conseguia fazer pela rotina de lá, enfim. E quando eu voltei, eu senti uma dificuldade muito grande de voltar a fazer, então eu fazia uma aula, parava, fazia uma outra aula, parava, e nunca conseguia manter uma rotina sobre eles. Como era acesso vitalício, então eu descansei. Eu não percebi o quanto a minha mente estava suja. Enquanto, por exemplo, a minha mente, eu achava que eu dizia que eu era antifeminista, mas em alguns pontos eu era feminista. Eu dizia que não acreditava em lei da atração, em pensamento positivo, de certa forma, mas eu agia como se aquilo tivesse a minha vida. Eu dizia que acreditava na soberania de Deus, mas eu me irritava quando o Senhor me pedia determinadas coisas, principalmente no quesito dinheiro. Então eu comecei a ver que eu não conseguia fazer aqueles cursos porque eu não queria ver a verdade em mim. E não são cursos cristãos. São cursos conservadores, são conceitos realmente que trazem a intelectualidade, a autoeducação, mas que o Senhor usou aquilo ali para falar muito comigo. E é engraçado que eu tenho feito esses cursos hoje de maneira ordenada, tranquila, voltei a fazê-los. Estou fazendo um, porque o Senhor me direcionou para isso, foi inclusive um dos que me ajudou nos estudos de apostasia. E desde então, eu faço esses cursos constantemente. E não existe parada. Hoje mesmo, no dia que eu tô gravando esse episódio, que é no dia 29, eu assisti uma aula do professor Olavo. Na verdade, eu assisti um trecho do professor Olavo. E de uma aula que eu já tinha visto aquela aula, mas eu não tinha pensado sobre aquilo. Eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, a minha cabeça, ela estava completamente ideológica, doutrinada para uma coisa negativa, porque eu ouvi esse mesmo trecho
eu estava ali e eu voltei na aula, porque eu não estava acreditando que eu já tinha tido contato com aquilo e que mesmo tendo contato com aquilo, eu estava errando naquela área. Então, assim, a sua vida financeira, ela pode estar acontecendo isso. Esses 6 meses que passaram pode estar sendo repetições de padrões que você disse que quebraria e que você não está conseguindo quebrar, e não porque você não tem força de vontade. Tem um livro excelente, inclusive, leia, Força de Vontade Não Funciona. Eu li esse livro a primeira vez em 2018, reli acho que em 2024, mas e tinha dado uma relida também um pouco antes, mas assim, leia esse livro, é uma da capa preta, Força de Vontade Não Funciona. Ele vai falar sobre ambiência, ele vai falar sobre tudo que envolve essa coisa de que você precisa ter força de vontade é mentira. E uma das coisas que comprova que a força de vontade de fato ela não funciona são os padrões comportamentais que a gente nem sabe que tem. Nesse livro ele não fala sobre isso, mas assim, o que eu tô te dizendo aqui é real. O que eu tô falando aqui não é coisa da minha cabeça, não é invenção da minha cabeça. São anos de estudo para te dizer, meu amigo, se você tá parando constantemente em algo, olhe para esse algo. Se o dinheiro parou de entrar na sua conta, olhe para isso também. Mas não olhe para o valor que falta. Olhe para o que estava acontecendo. Olhe para o que está acontecendo na sua vida. Você vai ver coisas que você vai perceber, que você vai dizer assim, meu Deus, que é isso? Se o seu relacionamento não tá legal, se você quer um relacionamento e você parece que trava em alguma área, observe isso. Leve a Deus em oração. Pense a respeito disso, porque às vezes a gente trava olhando pra isso. Eu tinha um negócio desse, sabia? Porque eu não queria namorar e eu não queria dizer que eu não queria namorar. Então eu dizia assim, deixa nós pra frente. Até que um dia eu disse assim, eu não quero agora não. Não tô afim. Então assim, por favor, não manda ninguém agora. Gente, é a melhor coisa quando você é sincero com Deus e com você. E eu fui vendo, por que eu não quero ninguém agora? Aí eu fui percebendo porque eu não queria ninguém agora, naquela época, entendeu? Ou agora, naquela época, no caso. Que foi um período muito específico. Então eu disse, não, agora não, senhor, não quero de jeito nenhum. Acho que foi além de 2023, mais ou menos. Eu falei que eu não queria, que eu não dava. Eu precisava analisar e eu queria ver tudo aquilo sozinha. Eu não queria ver com ninguém. Isso foi muito importante e essencial para mim. Eu não sei como é que tá a sua vida financeira, relacional e espiritual. Meu amigo, você que tá querendo conhecer mais de Deus, você tá achando que vai ser facinho? Você tá achando que hoje você vai meditar e amanhã você vai se tornar um teólogo? Acalma o coração, meu amigo. Acalma o coração. Tem um livro pequeno, inclusive, que é para todo teólogo. Eu esqueci o nome, é fininho. É coisas para os teólogos eles não caírem, assim, cuidados para o teólogo, não sei. É muito bom esse livro. Eu dei para um amigo meu que hoje é pastor e eu li esse livro também. E ele fala sobre o cuidado de você não se deslumbrar com a teologia que vai acontecer e você também não se exaltar porque você agora sabe teologia. Porque quando a gente acha que sabe alguma coisa, é aí que a gente não sabe nada. Porque na nossa vida, o conhecimento de verdade, ele vai girando naquilo que Sócrates disse, só sei que nada sei. Porque quanto mais você sabe, mais você precisa saber. Mais assim, mais você precisa saber, não. Mais você vê que não sabe. Porque você diz assim, meu Deus, é como se as escamas dos seus olhos fossem caindo. Na verdade, é como não. É o que acontece. As escamas dos seus olhos vão caindo e você vai vendo que o Espírito Santo de Deus, ele vai curando as suas percepções. Só que para isso, você precisa questionar aquilo que você aprendeu até hoje, analisar quais padrões eles se repetem e que se repetiram com certeza nesses primeiros 6 meses e voltar àquelas metas. Meu amigo, se você colocou a meta de emagrecer e não emagreceu, aí tem coisa. E geralmente é emocional. Se você decidiu investir, aprender mais de finanças e não aconteceu, tem coisa emocional por aí. Se você decidiu mudar de emprego e não conseguiu, pode ter alguma coisa aí. Será que não tem uma falta de confiança? Será que você, na verdade, quer continuar nesse emprego, mas não gostaria de continuar fazendo essas atividades? Será que não seria uma hora de fazer uma proposta para o seu chefe?
Se você tá com um relacionamento destruído e vocês permanecem nisso, olhe para sua família. Quem na sua família que você ama tem um relacionamento destruído também? Porque se você tiver um relacionamento bom, essa pessoa vai se sentir ofendida. Você sabia que a maioria das pessoas que começam o processo de emagrecimento, elas não sustentam? Porque as pessoas que ela mais ama não lembra dela e não tem memórias com ela magra? E por isso elas voltam a engordar? Porque elas não sustentam todo o spa de emagrecimento, por exemplo, aqui em Salvador, que não é bem em Salvador, é na região metropolitana, ali em Buscar Vida, tem a clínica da obesidade. E a clínica da obesidade, ela precisa ter atendimento psicológico, inclusive psiquiátrico, se for necessário. Porque as pessoas, elas não sustentam o processo de emagrecimento dela. Às vezes é você que o seu processo de emagrecimento não é um processo de emagrecimento, mas um processo de aumento de patrimônio. E você às vezes se endivida, você às vezes bota mais uma parcelinha, porque você sabe que se você tiver dinheiro na conta, é como se o que acontecesse na sua família você tivesse que apagar os incêndios. Você evita saber mais do Senhor, e, enfim, porque você tem vergonha e talvez o pastor da sua igreja ou o padre, não sei, da sua paróquia vai fazer com que você faça a missa ou dê um estudo bíblico ou o pastor da igreja te dá a oportunidade de pregar e por isso você não se sente preparado e você não quer ser julgado porque na apresentação da escola você foi fazer lá um seminário e riram de você, então hoje isso te faz lembrar aquilo ali que aconteceu. Consegue compreender como nada é solto? Nada do que te acontece é solto. Tudo tem uma raiz, mas até você descobrir essa raiz, padrões vão se repetir. O meu convite para você hoje é, além de você responder aquelas 4 perguntas, é você começar a perceber de maneira intencional o que está acontecendo na sua vida e refletir: eu quero permanecer assim ou de fato eu quero mudar? Se você quiser mudar, me acompanhe nas redes sociais, porque nos próximos dias eu vou estar, nesse mês de julho, eu vou estar te apresentando algo a respeito de como você identificar e diagnosticar o que está acontecendo com você, o que está acontecendo nas suas finanças e o que pode estar sendo a raiz de tudo isso. Que o Senhor te abençoe. Espero que esse episódio tenha abençoado a sua vida. Deixe aqui o seu comentário, me segue lá nas redes sociais e não deixe, é claro, de olhar toda a descrição desse episódio. Lembrando que ele também está indo direto para o YouTube. Um super beijo, ótima semana e um excelente mês de julho. Tchau, tchau!